E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugar com os seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falou consigo dizendo: se este, olha isso, gente, se este fosse um profeta, bem saberia quem e qual é essa mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Só até aqui, porque o texto ele é bem mais extenso, mas essa introdução para a gente começarmos a ministração, a mensagem dessa noite. Pensando sobre o que Deus queria para a nossa vida, embora tenha chegado aqui muito agitada por conta do horário, do trânsito, de tudo isso, mas mal cheguei, já sentei ali, senti a presença do Espírito Santo. Que presença boa de Deus nessa igreja, nessa noite. O Senhor, em poucos minutos, me deu a certeza e a confirmação dessa palavra. É um texto muito conhecido, é um texto que com certeza você já viu na televisão, em alguma série, essa cena. Se não, já viu ministrações, estudos. Um momento em que um doutor da lei que convida Jesus, e isso era normal entre os fariseus. Isso era um ato comum, público, embora fosse um convite para sua residência. Quando doutores da lei se reuniam, as portas da sua casa ficavam abertas. E por quê? Porque isso trazia para eles uma notoriedade. Para que uma coisa se torne famosa ou alguém fale de você, as pessoas precisam ver você fazendo alguma coisa. Então por que os doutores da lei deixavam a sua casa, embora nem todos fossem convidados, por isso não sentavam à mesa, mas deixavam a porta aberta para espectadores? Porque só as pessoas podem fazer menção do que você faz. Quando você faz menção do que você faz, não tem tanto peso. Mas quando alguém fala: nossa, eu vi que a pastora Elizabeth é cheia de Deus, e aí alguém fala: meu Deus, eu também vi. Quando alguém fala: nossa, pastor Eduardo trouxe uma ministração que mexeu com o meu coração, e aí uma outra pessoa concordando fala: nossa, falou comigo também. Pastor Eduardo falando de si mesmo não tem tanto peso. Mas quando alguém visualiza, escuta, e alguém começa a passar essa notícia, isso sim se torna notório. Então os fariseus, os doutores da lei, eles tinham esse hábito de se reunir para quê? Para que a comunidade visse quem sabe mais. Como falar quem sabe mais? As pessoas precisam falar quem sabe mais. Então Jesus foi convidado para estar na casa do fariseu. E é claro que era uma pegadinha. Contextualizando aqui para o nosso tempo, os doutores da lei não queriam honrar Jesus. Os doutores da lei não queriam enaltecer a presença do Cristo e reconhecer que ele era a profecia sendo se cumprida ali na frente deles. Não, eles queriam provar que sabiam mais que Jesus. Queriam fazer perguntas capciosas para Jesus, para que, de alguma forma, entendendo eles ou pensando eles, Jesus não conseguisse responder tudo. Olha, então, de fato, você não é tudo que falam. Eles precisavam de testemunhas disso. Então o fariseu, ele convida Jesus para estar na sua casa. E eu gosto dos detalhes da escritura, porque logo no versículo 36, quando começa essa narrativa, o texto diz assim: rogou-lhe, ou seja, pediu muito que Jesus estivesse ali. E entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E quando eu li esse versículo, o Senhor começou a falar ao meu coração sobre o impacto da graça, o que a graça pode proporcionar à nossa vida. E eu começo falando aqui nessa introdução sobre a mesa em que Jesus está. E um dia o Senhor ministrou ao meu coração, pastor Eduardo, dizendo o seguinte: que sempre haverá um recomeço na mesa em que Jesus está.
Sempre haverá um recomeço na mesa em que Jesus está, apesar da mesa ser hostil, porque nem toda mesa é favorável. Tem mesa, vamos falar a verdade, que você é convidado, mas você sente que não queriam que você estivessem naquela mesa, mas fazem por educação, é ou não é? Fazem porque se não chamarem vai ficar sem graça, é ou não é? Aí você vai sabendo que a mesa é hostil. Mas o detalhe que o fariseu não sabia é que toda vez que Jesus se assenta à mesa, a graça está na mesa. E se a graça está na mesa, tem oportunidade de recomeço. A porta está aberta, Jesus está no ambiente e alguém da cidade ouviu o quê? Tem uma oportunidade naquela mesa hostil. Não era uma mesa favorável, se tornou favorável porque Jesus sentou. Aleluia, aleluia. E é por isso, pastor Eduardo, que Jesus nunca recusou uma mesa. Já percebeu que Jesus nunca recusou uma mesa? Todas as vezes que ele foi convidado, apesar de ser uma pegadinha, ele estava lá. E todas as vezes que ele chegava naquela mesa, tinha ensinamento, tinha graça presente, tinha misericórdia presente. Jesus nunca recusou uma oportunidade de estar num ambiente. E isso me trouxe uma reflexão. Porque se Jesus não estivesse naquele lugar, aquela mulher jamais entraria naquela porta. Eu quero chamar sua atenção nessa introdução para você entender que tem lugares que você jamais entraria se ele não estivesse lá. É por isso que essa noite é noite de recomeço e é por isso que é noite de oportunidade, porque podem até dizer que não é o seu lugar, mas se ele pisar primeiro se torna o seu lugar. Aleluia, você pode aplaudir a Deus porque hoje é noite de oportunidades, de recomeço. Aleluia. E é por isso, e a reflexão que me veio, que é por isso que tem lugares, pastor Eduardo e pastor Elizabeth, que nós, com a nossa humanidade, porque vamos falar a verdade, gente, sem Jesus a gente não é muita coisa boa não, viu? Amém? Aleluia. A gente é legal porque Jesus está na nossa vida, né? Vamos falar a verdade. Mas me veio uma reflexão sobre isso, que existem lugares que nós nos negamos a estar. Existem lugares que nós nos negamos a ir ou aceitar um convite, porque nós acreditamos que Jesus não está lá. Quantas vezes você já recusou uma oportunidade porque você disse para você mesma, Jesus não está lá? E aí eu lembro de testemunhos de alguém numa encruzilhada da vida com uma arma na cabeça e falando, eu vi o anjo lá e a arma travou. Você não iria lá, mas Jesus estava lá. Eu escuto testemunhos de pessoas na beira da morte no CTI, onde você não tem acesso, não entra, e alguém diz, eu estava quase morrendo, mas eu vi uma luz entrando no ambiente e Jesus chegou lá. Existem lugares que você não vai, mas Jesus vai. Aleluia. E é por isso que a gente escuta testemunhos maravilhosos na igreja, porque eu e você julgamos onde Jesus está. Quem somos nós para dizer onde Jesus está ou não? Não tem aquela família lá da tua rua que tu fala assim, Jesus, tu não está lá não. Quem te disse? Não tem aquela pessoa que tu fala, não tem jeito para ela, não tem salvação. Quem te disse? Então, já que nós estamos falando de recomeços aqui, entenda uma coisa, que se existe uma mesa que Jesus está presente nela, a graça está na mesa. Existem lugares que você não vai porque você considera que não é o teu lugar. Às vezes a gente acha que é bom demais para não estar lá, mas Jesus olha e fala, você não vai, mas eu vou, eu estou chegando lá. E por que ele chega lá? Porque tem uma alma que vai chegar lá. Aleluia. Não se espante com testemunhos extraordinários, porque Jesus vai chegar em alguns ambientes que você não vai. E Jesus chega naquele ambiente. Eu quero falar sobre o que a graça nos proporciona. E começando a discorrer dos versículos que nós já lemos aqui até o versículo 39, até o versículo 40. A primeira coisa que eu entendo é que a graça... Cadê o relógio?
Ah, tá ali, bem ali, Jesus. A graça, ela te dá acesso. Eu já comecei falando isso aqui. Porque o versículo 37 diz assim, ó. E ouvindo essa mulher pecadora lá da cidade, que Jesus estaria na casa do fariseu, ela pensou consigo mesma, não está escrito com essas palavras, mas ela entendeu. Se Jesus está lá e a porta está aberta ao público, então eu tenho uma chance de me aproximar de Jesus. E ela decide no seu coração agarrar a oportunidade que estava diante dela. Deus trouxe você aqui nessa noite por alguma razão. Às vezes nós não entendemos o porquê estamos aqui. Não sei como foi o seu dia, não sei como foi a sua semana, mas existe uma porta de acesso para você aqui hoje nesse lugar. E por que existe? Porque a graça, ela te dá acesso a lugares que você jamais teria. Então, levando aqui essa reflexão com você sobre a graça te dar acesso, eu quero que você entenda que a graça te inclui aonde o ambiente ele exclui você, e o nome disso é inclusão. Tem muita gente falando de inclusão de uma forma tão estranha, né? Mas Jesus, ele faz a inclusão. Ele coloca a pecadora no meio de doutores da lei. É por isso que aqui, pastor Eduardo, tem médico, enfermeira, tem advogado, tem babá, tem empregada doméstica, tem o vendedor de sacolé. É por isso que aqui tem o empresário. Todo mundo no mesmo ambiente. Tu chega lá no fórum e aí você vê a diferença do nariz em pé. Agora aqui todo mundo é igual. Aleluia. O que a graça faz além de me dar acesso? A graça me torna igual a todo mundo. Não importa o canudo e o diploma. Aqui, meu irmão, isso não vale de nada. Uou! Aleluia! Fala assim, se você quiser e puder. Tu sabe que eu sou legal, nem peço toda hora. Mas fala assim pro seu amigo aí. A graça nos nivela. Fala assim, ei, mesmo nível, viu? Aleluia! Eu não estou falando de dons e talentos como Deus te usa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do poder da graça que coloca você sentado do lado de pessoa que você nem sentaria. Amém? Aleluia! E aí a mulher entra no ambiente e olha isso aqui, gente. Versículo 14, versículo 39. O fariseu pensando consigo mesmo, se ele soubesse quem é essa mulher, ou seja, eu que sou um doutor da lei. Olha ele querendo insinuar com seus próprios pensamentos. É claro que eu estou no nível superior a ela. Eu repito, eu não estou falando de dons, talentos, como Deus te usa, cargo eclesiástico. Eu não estou falando disso, eu estou falando do poder da graça. É por isso que nesse ambiente lotado de pessoas, nós encontramos todos os tipos de pessoas aqui. Pessoas que têm doutorado, pessoas que têm graduação, pessoas que têm curso, pessoas que não estudou nada, pessoas que não sabem nem escrever o nome às vezes. Mas pega aquela pessoa que não sabe escrever o nome e deixa Jesus tomar ela para tu ver, meu irmão. A graça te torna igual. E isso me dá um alívio na alma. Porque eu vou falar a verdade, não sei você, mas quando eu lembro de mim no passado, nem eu mesmo me escolheria. Vamos falar a verdade? Ah, fala a verdade. Eu gosto de... Vamos falar a verdade? Lembra de você quando tu era ruim. Aleluia. Tu tá bonita, cheirosa, lindo, cheiroso, com perfume importado, blusa de marca. Mas quando Jesus te encontrou, tu tava ruim. Agora vai lá e lembra. Tu se escolheria? Isso me dá um alívio na alma quando eu entendo que a graça nos nivela. Porque quando eu lembro que nem eu me escolheria, eu falo, se não fosse a graça, se não fosse essa graça, não fosse esse favor imerecido. Missionária, a gente está falando de recomeço. É claro que eu estou falando de recomeço. Eu estou falando para você de uma mulher que não seria a escolha de mim, mas o ato dela levantar e ir até a casa do fariseu significa uma coisa. Estou cansada do que eu estou vivendo. Estou cansada de ter o paradigma de pecadora. Estou cansada das pessoas me olharem na rua e atravessarem para outra calçada. Eu estou contextualizando, tá, gente? Para os nossos dias de hoje.
Tô cansada de só perder, só ser apontada. Tô cansada de viver da mesma coisa. Tô cansada de maldição hereditária. Tô cansada disso tudo. Eu tô falando para você de alguém que não sabe como, mas que deseja recomeçar, deseja. Ninguém vai atrás de Jesus se não quer alguma coisa dele que o homem não pode dar. E essa graça só vem dele. Aleluia. Aleluia. A pergunta que eu te faço é: tu veio aqui para quê? Por que você está aqui? Ninguém anda atrás de Jesus se de verdade não quer algo dele, estar perto dele, tocar nele, chorar aos pés dele, ungir os pés dele. Por que é que você está aqui? Existem coisas que só ele pode dar a você. E ela entende isso, que para recomeçar, só ele poderia fazer alguma coisa. Já havia uma estigma muito forte sobre a vida dela. Já existia um roteiro escrito pela sociedade muito forte, muito marcante. Se Jesus não entrasse nessa vida para um recomeço, isso não mudaria nunca. E aí eu acho interessante, pastor Eduardo, que a graça primeiro deu acesso. A graça agora nivelou. E você vai entender o porquê, porque eu vou ler o versículo 14 em diante com você. Eu já li, mas a gente vai indo ali. Nós vamos seguindo aqui na leitura. Versículo 39, o fariseu pensa: se ele soubesse. Eu quero te mostrar aqui duas rotulações. Duas rotulações. A primeira, ela é pecadora. A segunda, se ele fosse um profeta. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Senão a gente matava. Morra, infeliz. Mas eu estou falando da graça. Eu estou falando de oportunidade. Jesus sabe o que ele está pensando, mas Jesus trata o fariseu. Jesus não faz igual a mim, você que não tem paciência com nada. Falaram de você um pouquinho assim, tu já foi pro WhatsApp e pro status, né, irmã? Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus não. Eu vou falar disso com você daqui a pouco, mas eu quero que você caminhe comigo aqui sobre o que a graça pode te proporcionar. Primeiro a graça deu acesso. Jesus está na mesa. E se ele está na mesa, não importa quem não te quer lá, você vai sentar lá. A graça tornou ela igual ao fariseu. Igual em quê? Igual em pecadora. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas quando o fariseu pensa, e Jesus conhecedor de todo o pensamento, no versículo 40, o fariseu está pensando, aí Jesus fala, e o texto diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: Simão, eu já ia tremer, né, irmão? Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. E Simão disse: diz, mestre. Quando eu olho para essa mulher no ambiente, o fariseu com o pensamento que tinha e Jesus sentado à mesa, o fariseu agora já tem o pensamento de: esse não é o ambiente dela. Eu não sei, isso aqui eu só estou conjecturando com você, tá, gente? Não está escrito. Mas se ele chegou a pensar, será que talvez ele não poderia em algum momento convidá-la a se retirar? Não sei, só estou imaginando aqui com você. Não sei o que poderia acontecer se Jesus não entra nessa situação para ter um discurso ou uma conversa ali com o fariseu. E ele começa: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. E Jesus começa a falar com ele uma parábola. E aí o que eu entendo dentro dessa parábola que Jesus começa a trazer para o fariseu, falando da dívida, falando de quem devia mais, quem não devia tanto, e o fariseu está escutando tudo aquilo. Antes do fariseu tocar naquela mulher, e eu não sei se a intenção dele seria essa, de repente convidá-la a sair, o ambiente é chique demais para ela, né? Lembrei de uma coisa aqui, gente: quem já chegou num ambiente tão chique que você não quer nem ficar? Já só eu? Irmão, quando eu estava no deserto, eu recusava até convite. Aleluia, glória a Deus. Os outros falavam: pode vir. Eu falava: não, tô cansada. Eu estava cansada nada, eu não tinha roupa nem sapato. Existe ambiente que não é compatível, né? A gente não fica legal. Eu não sei o que o fariseu faria ali. Mas a questão aqui é que quando Jesus começa a falar com o fariseu, eu entendo que a graça, ela está agindo como uma cobertura sobre aquela mulher. Cobertura de quê? Cobertura de pecado, cobertura de vou esconder o que você é, cobertura de concordo com toda a sujeira. Não é sobre isso aqui. A cobertura
aqui que a graça oferece é o poder de não expor você diante daqueles que querem tocar no seu passado. Você não está mais lá, o teu ambiente mudou. Era uma mulher pecadora na cidade, mas agora é uma mulher ungindo os pés de Jesus na casa do fariseu. É um passado recente, mas ainda assim é passado. Não importa se aceitou Jesus ontem, já é passado. Não importa se foi semana passada que a tua vida estava uma ruína e tem uma semana que tu está vindo para a igreja, já é passado, apesar de ser um passado recente. A cobertura da graça não vem para compactuar com o erro, mas vem para dizer para alguém: olha, ela já mudou de ambiente, ele já mudou de ambiente. Não toca naquilo que já não existe mais. Sabe o que eu entendo com isso? Que uma vez debaixo da graça, toda a acusação é cancelada. Sabe o que Deus está sinalizando para mim e para você aqui? Ainda que alguém não entenda, porque está tão recente os seus pensamentos novos, está tão recente a sua ideia de mudar o seu comportamento e mudar a tua vida, que ninguém está acreditando e talvez estejam até criticando, sem entender essa mudança toda radical que você está dizendo que vai fazer. Mas entenda uma coisa: uma vez debaixo da cobertura da graça, toda a acusação será bloqueada. Deus hoje vai blindar seu coração, sabe para quê? Para que você não sinta a ofensa de alguém que não acredita que Deus tem um novo começo para a sua vida, a ofensa de alguém que não acredita que a tua vida vai mudar em 2025, a ofensa de alguém que não acredita que alguém que viveu do jeito que viveu, está profetizando que esse ano vai ser diferente. Glória a Deus. E aquela mulher está no ambiente, a graça vem como cobertura, porque quando Jesus vê os pensamentos do fariseu, Jesus já logo começa um discurso com o fariseu. E Jesus no versículo 41, vou ler aqui com você, diz assim, ó: e um certo credor que tinha 2 devedores. Quantos devedores? E um certo credor que tinha 2 devedores. Olha o que Jesus está dizendo para Simão: Simão, existem 2 devedores. Um deve 500. Isso aqui é lindo demais, gente. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. E não tendo eles como pagar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem trabalha na obra de Deus aqui? Eu não estou falando de cargo não, tá, irmão? Que trabalha na igreja até tirar um papelzinho do chão, irmão. Quem ama a obra de Deus não precisa de cargo para trabalhar não, aleluia. Glória a Deus, que tem gente chata reclamando que ninguém dá cargo. Tá cheio de coisa para você fazer, tá? Para de perturbar, em nome de Jesus. Quem aqui trabalha na obra de Deus? Precisou de você, você fala: tô dentro, pastor, pode contar comigo. Por mais que você faça, você acredita que a tua dívida já foi paga? Por mais que a gente faça, o que seria suficiente para pagar o sangue dele sobre a nossa vida? Ai, tem gente que não entende, pastora, que por mais que pregue, por mais que cante, por mais que dirija culto, por mais que seja líder de departamento, por mais que toque, por mais que faça tudo, eu sou da mesa de oração, eu sou do departamento de crianças, por mais que você faça, nunca será suficiente, porque o sangue dele não tem preço. O problema é lidar com pessoas que acham que pagaram a dívida. E tá assim de gente no nosso meio. Fala assim: são 2 devedores, viu? Fala aí pra pessoinha, fala. Agora fala assim: é eu e tu. É só pra ela acordar, é só pra tu acordar, pra tu entender que por mais que você faça, ainda assim existem 2 devedores. Tá todo mundo devendo. E não importa o cargo, função, unção, novos dons do Espírito que você tenha, não importa. No final das contas, são 2. E sabe o que a graça nos proporciona? A graça nos faz enxergar a verdade sobre nós mesmos.
Porque a graça não vem como cobertura para você continuar falhando. A graça vem para te mostrar a tua realidade. Você ainda é um devedor. É que eu estou pagando a dívida por você. Então não existe esse evangelho aonde eu não consigo enxergar quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber que se não fosse a graça, a cobertura dele, eu não estaria aqui. Eu não teria acesso, eu não estaria sentada à mesa com ele. Jesus começa esse discurso com um fariseu dizendo para ele: existiam 2 devedores, um devia 500, outro devia 50. Quem deve mais, Simão? E Simão responde, você já conhece todo esse texto. Mas o que eu quero que você entenda sobre dever mais ou dever menos, no final das contas todo mundo está E por quê? Porque se não fosse o sangue dele, tu não tinha dinheiro para pagar isso. Tu não tem dinheiro para pagar essa dívida. Foi ele que nos colocou nesse acesso. Foi ele que nos trouxe para essa presença e nos deu essa oportunidade. Eu preciso enxergar essa verdade para que eu não me coloque melhor do que quem está do meu lado. Porque no final das contas todo mundo deve. Se não fosse a misericórdia e a graça. Então Jesus está falando com ele sobre os 2 devedores. Jesus fala, um deve tanto, o outro deve, mas no final das contas, Simão, não importa, são 2 devedores. Uma vez eu lembro de um discurso, né, conversando com uma pessoa na igreja, né, olhando para uma pessoa que veio de uma vida muito dissoluta. E a pessoa falando, eu não faria isso, eu não sou assim, eu jamais estaria assim, eu não sei o que. Eu fiquei pensando, Senhor Jesus, que essa pessoa não sabe de nada. Ela se acha que deve menos. E a gente precisa entender isso aqui. Ou melhor, acha que não deve nada. Jesus está falando com o fariseu, apontando para ele que no final das contas todo mundo deve aqui. E Jesus começa a falar para ele, eu entrei na tua casa e você não me deste ósculo santo, você não me ungiu, você não lavou meus pés. Jesus começa a mostrar para ele a realidade. Você se acha tão bom, tão bom, tão bom, que nem me receber com honra você me recebe. Eu preciso falar sobre isso nessa noite. Se é para recomeçar, vamos recomeçar direito. Se é para recomeçar um novo tempo na nossa vida, um 2025 diferente, vamos recomeçar da forma que a gente precisa recomeçar, certo? Simão, oi, você até abriu a porta da casa, mas você não me trata com dignidade. Quanta gente já abriu a porta? E Jesus fala para Simão, você não me deu o ósculo santo, você não me ungiu, você não me lavou os pés, você abriu até a porta para que eu entrasse, mas quando eu estou na sua casa, eu estou presente na sua vida, você não me recebe com a honra que eu preciso ter na sua vida. Está na hora da gente entender o que é recomeço. Tem muita gente pensando que recomeçar é só ter uma casa nova. Muita gente pensando que recomeçar é ter só um carro. Muita gente pensando que recomeçar é um novo casamento. Muita gente pensando que recomeçar é a minha nova empresa. Amém, tudo bem, glória a Deus. Deus vai te dar tudo isso e eu profetizo. Mas recomeçar também é entender a divindade de Cristo na nossa vida. É tratar Ele como Ele tem que ser tratado. Não é só abrir a porta e falar, entra Jesus. É receber Ele com honra. Quer que a sua vida muda? Dá prioridade para Jesus. Quer recomeçar diferente? Começa a ungir os pés, começa a passar unguento, começa a beijar ósculos santos. Vive uma vida inteira, uma semana inteira e nem percebe que Jesus está na tua casa. Aí vem no culto da campanha e fala, Jesus me dá, me dá, me dá, me dá. Se é para recomeçar, a gente precisa recomeçar direito. A graça também nos proporciona paz. Eu vou caminhar para a gente encerrar aqui. A graça nos proporciona paz. E é o que Jesus libera sobre a vida daquela mulher no versículo 50. Quando ele diz para ela assim, olha, os seus pecados estão perdoados. No versículo 50 ele libera uma palavra para ela. Vai em paz. Sabe o que você precisa para recomeçar? Saúde Deus já te deu para isso. Então você não precisa pedir para que Ele te dê coisas. Ele já te deu condições para você conquistar essas coisas.
É só você trabalhar todo dia direitinho, é só você colocar suas metas no papel, é só você... É claro, eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que se você se dedicar, você consegue conquistar coisas. Tem pessoas pedindo para Deus dar coisas que elas podem conquistar. Aquela mulher está ali naquele ambiente e Jesus sabe que o que ela foi buscar lá não foi coisas. Ela precisava de paz para recomeçar a vida dela. E a palavra de vitória que Ele libera sobre ela é: teus pecados estão perdoados. E se você quer viver uma vida nova, receba paz para viver uma vida nova. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, meu querido, nessa noite. Tudo que você precisa de cognição, você já tem. Tudo que você precisa de inteligência, você já tem. Agora a palavra liberada é: receba paz para viver um novo tempo. Muita gente já sabe o que tem que fazer, mas não tem paz para fazer. E sabe qual é a palavra de Deus para isso que está na tua cabeça? Receba paz. Você queria uma resposta de Deus, se era de Deus ou se não era de Deus? Você veio hoje falando: Deus, fala comigo se eu posso tomar essa decisão, se eu posso acessar aquela porta. Você veio nessa noite falando: Deus, eu tenho tantas coisas na minha cabeça, mas eu não sei o que eu faço, eu estou perdido, eu estou angustiado. Vão me julgar, vão falar de mim. A palavra de Jesus no final para ela é: você precisa de paz? Receba. Ele não precisava fazer mais nada por ela. Tudo que ela precisava era de paz no seu entendimento para seguir em frente. Eu quero caminhar para finalizar com você essa palavra, falando que Jesus vai mudar o seu estigma aqui nessa noite. Missionária, mas eu já sou crente há tanto tempo. Mas se você puxar da tua memória, de vez em quando você lembra de coisas que te incomodam. Títulos que foram te dados, palavras que foram lançadas. Quando aquela mulher entra no ambiente, versículo 36, 37, 38 e 39, aquela mulher é chamada de mulher pecadora. No versículo 44, Jesus entra para mudar e te dar o título que Ele quer. No versículo 44, Jesus olha para o Simão e fala: vês tu esta mulher? Versículo 33, e vendo uma mulher pecadora da cidade. Versículo 39, se ele soubesse que essa mulher é pecadora, Jesus olha para ele e diz: não, a partir de hoje ela não tem mais esse título. A partir de hoje, vês tu esta mulher? Jesus está tirando aquela marca que andava atrás dela para todos os lugares. Jesus olha para Simão e ele estende a graça sobre ela, dizendo o seguinte: a partir de hoje, o estigma que seguia ela não segue mais. E daqui para frente ela vai ser chamada como eu quero. Oh, coisa boa! Aleluia! Eu não sei como você era chamado, ou como você de vez em quando ainda é chamado. As pessoas que acessam o teu passado, eu sei como eu era tratada. Isso eu sei. Mas quando Jesus entra e quando você está na mesa que Ele está sentado, a graça te proporciona o fim daquilo que as pessoas tentam acordar e lembrar todos os dias. Eu não sei se até aqui, eu não sei a idade que você tem, 10, 15, 18, 19, 20, 30, 35, 40, eu não sei. Eu não sei como tem sido até aqui, eu sei que a partir de hoje o Senhor entra com a graça mudando toda essa narrativa. Toda vez que a tua família abrir a boca para tentar lembrar do teu passado, a partir de hoje você vai ter um título novo e você precisa fazer uso dele. E o que Cristo está vendo nela? Cristo está vendo que o fariseu não consegue. Escute uma coisa: existem pessoas que não vão conseguir ver quem é você em Deus. Existem pessoas que não conseguem ver o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Eu não estou falando só fazer na sua, eu estou falando fazer através da sua vida. Tem pessoas que não conseguem acreditar que de você vai sair alguma coisa boa. Mas Deus está dizendo Jesus está dizendo para o fariseu: ela não é só mais pecadora, ela não vai ser mais silenciada, ela é a mulher e ela recebe paz e os pecados dela estão perdoados. Pode seguir. Jesus libera essa palavra sobre ela e Jesus ele está nos ensinando que a graça ela acaba com o rótulo que a sociedade nos coloca.
E tem rótulo que nem foi a sociedade que colocou, é você mesmo que colocou. E hoje eu vim falando com Deus. Deus, fala conosco naquele lugar. Fala conosco. A semana toda pedindo para Deus falar com a gente. E eu sei que muita gente fez muita coisa na nossa vida. Escuta o que eu vou falar, porque isso aqui eu quero fazer uma oração sobre isso para quebrar essa maldição hoje aqui. Escuta o que eu vou te falar. Eu sei que talvez a sua mãe, o seu pai, seu primo, seu avô, seu vizinho, sua parentela, eu não sei quem, marido, esposa, eu não sei. Eu sei que eu entendo que muita gente pode ter te rotulado a vida inteira. Mas enquanto eu ministro para você aqui, o Senhor fala ao meu coração. E o Senhor veio ministrando comigo dentro daquele carro. Que muitas coisas que acontecem na nossa vida já não é mais nem ninguém que está fazendo. É você que toda hora profere palavras contra a sua vida. Você acreditou tanto no que falaram que agora ninguém precisa chamar você de fracassado. Você que acorda e fala, não vai dar certo. Ninguém precisa falar para você que a tua vida é ruim. Você acorda, olha para o dia, segunda, terça, quarta, quinta, você fala, minha vida é ruim. Já falaram tantas coisas para você que você chegou ao ponto de tomar posse disso e você não quer abrir mão disso. Você está carregando esse estigma como se fosse um bichinho de estimação. Para onde você vai, você carrega isso. E você fica com esse sentimento de autocomiseração o tempo todo. Ninguém tem pena de mim, ninguém faz nada por mim. Ó céus, ó vida, a minha vida é uma tristeza, a minha vida é um fracasso, nada vai dar certo. Ninguém está nem mais falando nada. Você acreditou tanto nisso que agora é você que está proferindo essas palavras. Mas entenda uma coisa, para que haja um novo começo na sua vida, você hoje precisa proferir novas palavras. Você precisa proferir novas palavras. Você é eleito de Deus, você é nação santa, você é escolhido do Pai, você foi separado no ventre da sua mãe. Existem promessas sobre a tua vida e você precisa começar a proferir aquilo que o céu falou ao seu respeito. Chega de proferir o que o inferno está falando ao seu respeito. Agora é a hora de proferir o que o céu diz a meu respeito. Não dá para recomeçar, se o Senhor quer te abençoar, mas toda hora você fala que não vai dar certo. Não dá para seguir um novo caminho se toda hora você olha para o antigo caminho. Não dá para você conquistar novas coisas se você pega aquilo que deu errado, abraça e tem medo de soltar o que deu errado. Entende isso? Te machuca. Deu errado. Ninguém te quer naquele lugar, mas você volta para aquele lugar. Não é mais ninguém que está fazendo isso com você. Você acreditou tanto nisso que agora é você que está fazendo isso. E o Senhor está aqui hoje falando para você, a porta da graça está aberta. Eu já estou sentado à mesa, eu estou te dando a oportunidade, é só você aceitar. Receba a paz, ou seja, eu estou mudando tudo isso dentro de você agora. Eu quero entrar, eu quero fazer coisas novas, mas toda hora Ele libera palavras sobre você e você profere palavras que o inferno liberou sobre você. Nessa noite, toda palavra contrária que você mesmo está proferindo cai por terra em nome de Jesus. Se coloque e estiver comigo nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é que eu recomeço, missionária? Primeiro, recebe paz. Como é que eu recomeço? Recebe paz. Eu quero muito acreditar que hoje você vai sair daqui com uma leveza na sua alma. Mas muito mais do que isso, eu quero acreditar que você vai sair daqui com novas palavras na sua boca. Ah, meu querido, ninguém pode deter quem acredita em si mesmo. Porque Jesus já acreditou em você. Você está aqui, tu acha que Ele te escolheu para quê? Para preencher banco? Quando Ele olhou para você, Ele viu o que ninguém viu. Quando Jesus olhou para aquela mulher, Ele viu o que Simão não viu. Ou seja, Ele não te chamou para preencher banco. Ele viu algo em você que Simão não viu, que a sua família não viu, que ninguém viu. Mas Ele trouxe você aqui para viver algo extraordinário. Mas eu preciso proferir isso, eu preciso agarrar isso, para que quando alguém tente acessar o meu passado, eu diga, olha, em nome de Jesus, eu não sou mais aquela pessoa, eu não estou lá.
Deixa eu contar para vocês uma coisa que um dia, gente, tem muitos anos que eu não falo isso e o Senhor me trouxe à memória, então eu creio que vai servir para alguém aqui. Deixa eu contar para você uma coisa. Meu filho tem 21. Na época ele tinha uns 5 anos. 5 anos, 6 anos. Então isso tem aí por mais ou menos entre 14 e 15 anos o que eu vou te contar agora. Já falei para você um pouco aqui do que eu vivi, como foi difícil. E um desses episódios da minha vida que foi muito difícil, eu estava morando mais uma vez de favor. Só que dessa vez eu morava de favor nos fundos da igreja, nos fundos de um espaço que a igreja tinha. E aí um dia o pastor me convidou a sair da igreja muito educadamente, com muito carinho. Na época eu não entendi, tá, gente? Eu confesso, não entendi. Com muito carinho ele me chamou, sorrindo, e disse assim para mim: olha, se você não estiver se sentindo bem aqui, eu entendo se você quiser sair. Aí eu olhei para ele porque eu não estava entendendo nada. E eu disse para ele: não, pastor, mas eu não quero sair daqui não, eu gosto tanto daqui. Boba, inocente. E aí ele disse para mim: então, mas se você se sentir mal, porque eu sei que talvez não seja compatível a sua realidade. Eu falei: pastor, mas o que o senhor está falando? A minha cabeça estava em outras coisas. E ele falou: não, por causa do tipo de roupa, né, da classe social. E eu, de verdade, estou diante do altar. Aquilo não me machucou, porque eu de verdade não entendia o que passava na cabeça dele. Falei: não, pastor, fique em paz, está tranquilo, eu estou muito feliz aqui. E segui. Passado mais alguns meses, ele me chamou novamente. Só que agora ele não me chamou com afeto. Eu estava na igreja passando muita dificuldade, não tinha o que comer, não tinha dinheiro para nada. Gente, eu estou falando para nada, não tinha nem o mínimo para dignidade. O mínimo para dignidade eu não tinha. E um dia ele me chamou, depois de alguns meses, e eu entrei dentro da igreja de novo. O culto tinha acabado, ele me chamou. E aí ele falou para mim assim: olha, eu não quero você aqui. E eu falei para ele: por que você não me quer aqui? Ele: porque você não é o perfil dessa igreja. Era uma igreja rica, uma igreja muito conhecida, não posso nem falar o nome. E ele falou: você não é o perfil dessa igreja, você não se encaixa aqui, e eu não quero você aqui não. E eu olhei para ele com muita firmeza. Olha, gente, eu tenho certeza que é para alguém isso aqui, porque eu não falaria isso aqui em vão, não. Eu olhei para ele com muita firmeza e disse para ele: eu não sou o que você está vendo. Eu estou te contando isso para você entender o que Deus quer de você hoje, quando você sair daqui acreditando. Eu tive tanta segurança em Deus naquele dia, que eu olhei para ele e falei: isso que você está vendo não sou eu. Eu estou nessa fase, mas essa fase não vai me acompanhar para a vida. Eu acredito nas promessas, eu acredito no que Deus disse para mim. Ah, meu querido, entenda o que Deus quer que saia da tua boca. Segurança, confiança no que Ele falou para você, porque muitas bocas ainda vão dizer que você não merece. Mas escuta isso aqui, irmãos. Aleluia, Deus está aqui. Eu falei isso para ele e ele riu. Ele fez: haha, tá bom então, se você tá dizendo. E eu olhei para ele com muita tranquilidade na alma, sem gritar, sem chorar. E eu disse para ele: eu tô triste. E ele disse: tá triste por quê? Porque eu não sei se Deus vai deixar você participar do que Ele vai fazer na minha vida. Aleluia! Pobre de Maré desci. Não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha onde cair morta. Mas eu acreditava que Jesus ia fazer. Aí ele riu de novo. Eu falei: queira Deus que você possa fazer parte do que Ele vai fazer, porque eu sei que Ele vai fazer. E por que eu estou te contando isso? Para você entender que se você não começar a acreditar hoje, aqui e agora, palavras que virão farão você desistir no meio do caminho. Mas quem acredita na graça, no acesso, no recomeço, ah, meu irmão, defende a palavra profética. Eu defendi aquela palavra profética. Eu disse para ele: eu não sou, eu só estou.
Eu estou sem casa, estou sem dinheiro, estou sem comida, estou sem sapato. Eu estou, mas eu não sou. Sabe o que Deus quer fazer com você? Mudar a palavra que está saindo da tua boca. Aleluia. Deus quer mudar o seu vocabulário, para que quando palavras como essa te afrontarem, você diga: não, eu acredito no que o céu disse sobre mim. Eu acredito no que o céu liberou sobre mim. E se o céu falou, meu irmão, eu prefiro acreditar no céu do que nas palavras que liberam sobre a minha vida aqui na terra. Ah, meu querido, entenda que tudo que você precisa hoje é: vai em paz. Meu pastor pode chamar para orar aqui, não? Deus está querendo dar uma guinada de verdade, eu sinto isso.